Amém? Gente, vamos lá. Está perto de 2020. Está faltando só, 2 semanas, né? Por aí. Para chegar o nosso ano novo, tempo novo, algo novo para nós. E se você não recebeu ainda uma palavra profética para 2020, hoje eu quero liberar sobre a sua vida. Amém? Além de que todo mundo aqui vai ser São Paulino ano que vem, eu quero liberar uma palavra para 2020 e profetizar sobre a sua vida. Quero liberar sobre vocês o versículo que está no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então a palavra que eu tenho para você em 2020 é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Meus queridos, não tem muito o que dizer ou o que esquadrinhar em relação a esse versículo, porque a palavra por si só, ela já diz muita coisa. Que se eu e você buscarmos a Deus, o Senhor Jesus, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, colocar o seu reino em primeiro lugar, naturalmente todas as coisas irão acontecer. O texto fala que todas as coisas serão acrescentadas. Acrescentado é algo que não exige de mim um esforço, uma luta, uma atitude, não. A única atitude que esse versículo pede é: busque o reino de Deus. Se você em 2020 buscar o reino de Deus, naturalmente as coisas irão acontecer na sua vida. Naturalmente a alegria, a felicidade e as bênçãos chegarão até você. Por quê, pastor? Porque quando se fala sobre o reino de Deus, o que vem à mente? Aquilo que a palavra nos diz. A palavra de Deus, ela diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então a palavra está dizendo aqui, olha, busque o reino de Deus. Por quê? Porque se você buscar o reino de Deus, haverá justiça, paz e alegria. E se essas coisas acontecerem, naturalmente, as coisas que você necessita para a sua vida serão acrescentadas. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que é a justiça? Minha filha, aquela lá. O que é justiça, gente? Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça. Chega, deu uma roupinha aqui, agora vai, agora está prestando a pregação. Romanos capítulo 1, 17 diz assim: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. No Evangelho é revelado a justiça de Deus. E o que significa Evangelho, Tainara? Evangelho significa a boa notícia, boas novas. E eu pergunto para você, Brenda, que boas novas são essas? Que boa notícia foi essa que veio da parte de Deus? Essa boa notícia que veio da parte de Deus foi Jesus. Então a justiça de Deus, a justiça do reino é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é Jesus. Por quê? Porque Ele veio dos céus, habitou entre nós, morreu e ressuscitou para nos religar novamente ao Pai. Então a justiça de Deus nada mais é do que Cristo Jesus, seu Filho, revelado para os homens. Então o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. O reino de Deus é Jesus. Vocês estão comigo? Romanos capítulo 3, versículo 21, 22 diz assim:
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, na qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que nele creem. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, é que essa justiça é a manifestação do amor de Deus se tornando homem em Jesus e habitando no meio de nós. É por isso que Mateus capítulo 6, 33 fala: olha, buscai primeiro o reino de Deus, e naturalmente todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quem é a paz? Lucas capítulo 2, versículo 13 ao 14, hoje nós vamos ler muita Bíblia. Diz assim: de repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceram com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e a paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque o menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando a Bíblia nos fala sobre o reino de Deus, justiça é Cristo na terra, paz é Cristo na terra. Então o reino de Deus é Jesus no centro de nossas vidas, é Jesus no centro de todas as coisas. Jesus é a justiça, mas também Jesus é a paz que vem da parte de Deus. A Bíblia diz em João 14, 27, que um dia ele falou assim: olha, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. Então o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Que para eu viver um 2020 abençoado na presença de Deus, eu preciso entender que eu devo buscar o reino acima de todas as coisas. E naturalmente, Jesus no centro desse reino, haverá paz em todos os dias da minha vida. Ah, pastor, quer dizer que em 2020, se eu buscar o reino de Deus, eu não vou ter nenhum problema e nenhuma dificuldade? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você buscar o reino de Deus, que é justiça, Jesus, paz, Jesus, alegria, você terá paz em meio às tempestades. É isso que eu estou dizendo. Amém? A terceira coisa é alegria. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 ao 9 diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. João 16, 22 diz: assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém irá tirar essa alegria. João capítulo 16, versículo 24: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, reino de Deus é justiça, Jesus, paz, Jesus, alegria, Jesus. Para me ter um ano de 2020 abençoado, completo, e todas as coisas possam ser acrescentadas na minha vida, eu preciso entender que o Senhor Jesus precisa ser o centro da minha ambição, a minha obsessão, como foi falado a música agora. Mas se Mateus 6,33, Mateus, diz que eu devo buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, eu quero te dizer algo: nós só podemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se em nosso coração existir um rei. Não se busca o reino, se não existe um rei em seu coração.
Não se busca fazer a vontade de Deus se você não conhece o Cristo que Ele enviou. Não existe um chamado sem conhecê-lo. Vocês estão me entendendo? Então só se pode buscar o reino em primeiro lugar se no meu coração existir um rei que governa ele. Um rei que seja digno de todo o meu amor. Um rei que seja digno da minha honra. Um rei que seja digno da minha dedicação. Não existe um reino sem um rei que exerça isso dentro de mim. Então no ano de 2020, não é sobre buscar o reino de Deus para fazer as coisas, porque o reino é paz, é justiça é justiça, paz e alegria. É sobre amar ao Senhor Jesus com tudo que nós somos. E naturalmente nós iremos viver o reino de Deus. E naturalmente as coisas serão acrescentadas sobre nossas vidas. Porque quando nós falamos, vamos, busque o reino de Deus, a gente sempre pensa em estar fazendo alguma coisa para Deus. E na verdade não é isso. Quando fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar a Cristo. É viver com Cristo, para Cristo. Vocês estão me entendendo? Na hora da água, não filma na hora da água não. Vocês estão comigo? Vocês estão tristes por causa do Flamengo? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Mas os títulos não irão ser acrescentados. Mas busque a Jesus com todo o seu coração. Mas por que Jesus ele disse isso? Por que Jesus falou sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus nesse momento, naquela época? Eu vou te dizer algo, porque no coração das pessoas daquela época havia uma necessidade enorme por dinheiro, bens e propriedades. Eles viviam em prol dessas coisas. E se a gente parar para analisar, as coisas não mudaram muito. As pessoas continuam no século 21 buscando as mesmas coisas que as pessoas buscavam no tempo de Jesus. Só que a minha mensagem hoje não é combatendo o dinheiro, é combatendo uma mentalidade. Eu só estou usando aqui esse exemplo porque as pessoas naquela época, elas estavam mais preocupadas em ter coisas, usufruir de coisas, conquistar coisas, do que ter Deus. E Jesus estava falando isso: ei, o caminho não é esse. Busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Busque primeiramente Deus e naturalmente algumas coisas irão ser acrescentadas. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, estudar e correr atrás, não. Você tem que fazer isso. Senhor, tem misericórdia do Júnior Lopes. Amém, igreja? Estende a mão para lá, assim, ó. Amém. Eu não estou falando sobre isso. E Jesus também ele não estava falando só sobre dinheiro, não. Mas era algo muito mais além. Quando Jesus liberou essas palavras, ele liberou para os seus discípulos e as multidões que seguiam. Vejamos Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, diz assim: Jesus foi à porta da Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Mateus capítulo 5, versículo 1, 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar essas coisas. Então Jesus ele estava ali com uma multidão que o seguia, não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia dar: curas, milagres, ou até mesmo a revolução contra Roma. Só que Jesus ele estava querendo gerar algo. Ei, não busque alguma coisa, busque a mim. Em 2020, eu sei que você tem sonhos, tem objetivos e você vai lutar por eles. Mas a principal coisa que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus é quem? Jesus. Porque Jesus é justiça,
paz e alegria. Então o ano de 2020 é sobre buscar a Jesus. E isso não começa dia 1º, dia 31, não. Começa hoje. Para se ter um futuro diferente, inicia-se algo diferente no presente. Então Jesus, ele estava falando para aquela multidão: olha, não busque essas coisas que são passageiras. Busque aquilo que é eterno. Procure construir algo que vai estar no céu. Jesus estava querendo demonstrar qual era a verdadeira importância de ser um filho de Deus, de se tornar um filho de Deus. Mas aqui entra mais uma vez a minha fala: não existe um reino se não existir primeiramente um rei. Você não trabalha para um reino se você não conhecer o rei. Não tem como você servir a Deus sem ter Jesus inteiramente no seu coração. Olha só que interessante. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17 diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou-se para a Galiléia, saindo de Nazaré. Ele foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que dizia assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos lá. Jesus andando, a multidão vinha com ele, e Jesus falando sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que nesse texto aqui, isso foi logo depois de Mateus capítulo 4, quando Jesus saiu do deserto e foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que ele foi para uma cidade para se cumprir a profecia. E ele começou a pregar dizendo assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo de vocês. E eu quero te fazer uma pergunta: quem chegou primeiro? Foi a mensagem de Jesus: arrependa-se porque o reino está chegando? Ou foi Jesus? Quem chegou primeiro, gente? No lugar. Vamos lá. Jesus começou a caminhar no meio da multidão e começou a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo de vós. Quem chegou primeiro, gente? A mensagem ou Jesus no lugar? Hã? Quê? Hã? Quem chegou primeiro? Jesus. Porque Jesus chegou, a mensagem também chegou. O que eu estou querendo dizer? Não se pode buscar o reino se você não carrega o reino no seu coração. Jesus chegou antes da sua mensagem. Jesus já estava vivendo as profecias que foram profetizadas sobre Isaías, antes dele abrir a boca e declarar que o reino de Deus já tinha chegado. Então Jesus precisa ser o centro da nossa vida no ano de 2020. Se não foi nesse ano, no ano de 2020, ele precisa ser. Ele precisa vir em primeiro lugar. Como eu falei, vocês têm sonhos, enfim, buscam muitas coisas. E isso é normal, é correto. Mas em primeiro lugar, precisa ser Jesus e o seu reino. Porque naturalmente todas as outras coisas serão acrescentadas. Porém, só se busca o reino se dentro de si você carrega o rei primeiro. Não se ama as coisas de Deus se você não ama Jesus. Não se faz coisas para Deus se você não o ama primeiro. Primeiramente precisamos amar a Jesus. Vamos ler a Bíblia de novo. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e irá desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos lá.
O meu foco hoje não é dinheiro, é uma ideia. É o que você está colocando primeiro no seu coração. Aqui, a realidade do povo era amar bens, ter coisas, mas a sua realidade pode ser algo totalmente diferente. O seu coração pode estar dividido entre Jesus e outra coisa. O seu coração pode ter Jesus e outras paixões. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, usando esse texto, é: você não pode ter no seu coração lugar para outra coisa que não seja Jesus em primeiro lugar. Pastor, quer dizer que eu não vou gostar de mais nada, eu não vou sentir mais prazer por nada e nem vou querer mais nada? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa servir primeiro a um Senhor, a esse Jesus. Porque só assim você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E só assim aquilo que é necessário para a sua vida será acrescentado. Por exemplo, se você tem duas pessoas em seu coração, você nunca irá satisfazer uma completamente. Talvez você está aí nessa faixa etária aí: meu Deus, eu tenho dois amores na aliança Team, rende a rosa e rende a amarela. Com quem eu fico? Você nunca vai ser de ninguém, porque se o seu coração está dividido, você nunca vai ser inteiro de alguém. O que Jesus estava querendo dizer era basicamente isso aqui: olha, você não pode ter dois senhores, você não pode ter duas opções, você precisa ter uma opção e ser inteiramente devoto e entregue a ela. Por isso, meus irmãos, Jesus precisa ser o suficiente na minha vida. Vocês estão comigo? Então mesmo, nem parece o pessoal de sábado passado. Hã? Tira esse negócio de Flamengo da cabeça. O dinheiro aqui representa duas opções. O que tem sido opção na sua vida? O que está dividindo algo no seu coração com a pessoa de Jesus? Vocês estão comigo, gente? Meu Deus, mas é ruim pregar para gente com sono. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Dá um oi aí, mãe. O foco de hoje, gente, é amar Jesus. 2020 precisa ser amar Jesus. Todas as minhas atitudes, o meu coração precisa ser inclinado para isso. Porque se em 2020 você estiver servindo a dois senhores, você nunca vai ser intenso naquilo que você precisa ser. E se você não for intenso naquilo que você precisa ser, que é Jesus, você nunca vai viver algo com plenitude. Por isso, em 2020, eu preciso ter uma pessoa no meu coração. E eu preciso crer que tendo uma pessoa no meu coração e buscando o seu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas normalmente. Vocês estão comigo, gente? Amém. Então o ano de 2020 é um ano para amá-lo. O ano de 2020 é um ano para conhecê-lo e buscar ele em primeiro lugar. Porque, meus irmãos, a gente vira um ano, aí faz as metas, escreve num caderno, metas para 2020, isso, aquilo de novo, e mais uma vez isso. Quem já está fazendo essas metas aí? O Braga. Só que a principal meta do Braga para 2020 precisa ser amar a Jesus e buscar o seu reino. Porque naturalmente aquilo que o Braga necessita irá chegar até ele. Amém? Eu quero usar uma história bem conhecida. A história diz: Senhor, em nome de Jesus, repreende esse espírito aqui. Na casa do Senhor não existe misericórdia. Eu quero usar uma história bem conhecida para a gente estar falando sobre isso. Lucas capítulo 19, versículo 1.
ao 9 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Abri aspas aqui. Diz a lenda que a música do Alessandro saiu daqui. Fecha. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia ver por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, meu parceiro, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele, Jesus, se hospedou na casa de um pecador. Porém, Zaqueu se levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vamos lá. Zaqueu, todo mundo conhece o Zaqueu aqui, sim ou não? A música fez sucesso em todo lugar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas vamos entrar no contexto aqui. Zaqueu, ele era um homem judeu, ele era do povo de Israel. Só que ele era um coletor de impostos, que coletava impostos para Roma. Roma governava Israel, Jerusalém. Ó. Então, Zaqueu estava entre o povo de Deus e Roma. Zaqueu estava aqui. E ele coletava impostos do povo para Roma. O nome de Zaqueu significa o justo. Mas de justo Zaqueu ele não tinha nada. Por quê? Porque ele recolhia impostos além do necessário. Ele extorquia o povo. Porque quanto maior impostos ele colhia do povo, maior era a sua renda. Então o que acontecia? Havia um preconceito em relação a Zaqueu na comunidade que ele estava inserido. Por quê, gente? Porque era considerado traição nacional a função que Zaqueu exercia sendo judeus. Com a realidade de Israel, ela conhecia somente sobre o tributo para fins religiosos. Então, quando Zaqueu estava colhendo tributos do povo de Israel, ele não estava simplesmente só sendo um judeu que estava se misturando com o povo romano. Não. Zaqueu era considerado também como um traidor da religião. Vocês estão comigo? Roma, Zaqueu, Jerusalém, Israel, beleza? Ele trabalhava para esse povo. Por quê? Porque Zaqueu era obstinado, obcecado por dinheiro, por bens. Sabe quem é que dominava o coração de Zaqueu? Vamos lá, era quem? O dinheiro. Zaqueu amava o dinheiro acima de todas as coisas. O reino de Zaqueu era o dinheiro. E porque ele amava o dinheiro acima de todas as coisas, ele abandonou seus princípios como judeu. Pelo dinheiro ele mentiu, ele roubou, ele enganou. Pelo dinheiro ele abriu mão de viver bem com o seu próprio povo. Ele impediu que a sua família também vivesse em paz. Por amor a dinheiro, Zaqueu estava disposto a fazer qualquer coisa, porque o seu coração era governado pelo dinheiro. Então Zaqueu, ele era um judeu, ele conhecia sobre Deus, mas o seu coração não era dominado por Deus. Em seu coração havia outra obsessão. Assim era Zaqueu. Provavelmente Zaqueu devia dar o dízimo, porque algo era da cultura da época. Provavelmente Zaqueu fazia os sacrifícios, porque era algo da cultura da época. Mas dentro do seu coração, a principal coisa era o amor ao dinheiro. Vamos lá de novo. A minha função hoje não é falar contra o dinheiro, mas é algo que você coloque na frente de Deus. Como Zaqueu colocou o dinheiro na frente das coisas de Deus. Só que a Bíblia conta o quê? Que Zaqueu ouviu falar
sobre Jesus. E aí a história conta que Zaqueu foi, era pequenino, não podia ver Jesus, subiu na figueira, Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, hoje eu vou para sua casa, parceria. Desceu, foi para a casa dele. A Bíblia não relata o que estava acontecendo enquanto Jesus estava ceando com Zaqueu, tendo comunhão com ele. Mas a Bíblia relata que de uma hora para outra, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, a partir de hoje, estou me arrependendo de toda a cagada que eu fiz. Vou devolver o dinheiro que eu roubei de todo mundo. Se quebrar o galho, eu ainda devolvo 4 vezes mais. O que eu estou querendo dizer aqui? Que enquanto Zaqueu estava sozinho, havia algo que dominava o seu coração, que era o dinheiro. Ele fazia tudo por dinheiro, ele não queria saber de nada, ele só queria saber de dinheiro. Só que quando Jesus entrou na sua vida, a sua forma de ver as coisas mudaram. Ela foi alterada. Amém, gente? Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, rasa. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, tudo mudou. A primeira coisa que Zaqueu fez quando Jesus entrou na vida dele foi o quê? Abandonar aquilo que um dia era mais importante na sua vida, que era o dinheiro. Sabe o que foi que aconteceu aqui, meus irmãos? Aqui, Zaqueu buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui, Zaqueu colocou em primeiro lugar a pessoa de Jesus. E sabe o que foi que aconteceu, Tainara? Não foi só a história de Zaqueu que foi alterada, mas a história das pessoas que estavam debaixo da sua influência. Foi alterada a história da sua família. Então todo lugar em que Zaqueu exercia influência foi alterado. Por quê? Porque primeiramente ele estava buscando a Jesus. Todas as vezes que você buscar a Jesus, o seu reino, em primeiro lugar, não vai ser só a sua vida que vai ser alterada, mas tudo ao seu redor irá ser alterado. Foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Vocês estão comigo? O que eu estou querendo dizer em 2020? Que em 2020, para que algumas coisas fluam, aconteçam na minha vida, eu preciso buscar o reino de Deus acima de tudo. Eu preciso amar ao Senhor Jesus acima de tudo. Eu preciso deixar todas as outras coisas para viver o que Ele tem para mim. Talvez em 2020, Jesus vai chegar e vai dizer para você assim: ei, eu quero isso de você. Ei, eu quero que você abra mão disso, Breno, nesse ano. Poderoso, hein, Breno? Talvez alguma coisa vai acontecer. Mas eu quero te afirmar que se você colocar Jesus no centro da sua vida, por mais que você não veja algumas coisas, as coisas serão acrescentadas e serão diferentes para você. Vocês estão comigo? Amém? O ano de 2020 vem um ano cheio de desafio. Por quê, gente? Porque é normal. Eu não estou profetizando agora aqui, não. Mas o que vai determinar como você vai chegar no final do ano de 2020 para entrar para o 2021 é quem você colocou em primeiro lugar na sua vida. Por que você caminha, por que você respira, por que você se veste, quais são as atitudes, o que vai determinar é quem você colocou em primeiro lugar na sua vida. Os judeus olhavam para Zaqueu e pensavam: poxa, aquele publicano, ele é muito rico, ele tem muito dinheiro. E Zaqueu era tão pobre que a única coisa que ele tinha era só o dinheiro. Mas ele não tinha nem justiça, nem paz e nem alegria. Quem busca o reino de Deus, em primeiro lugar, acrescenta na sua vida justiça, paz e alegria. Quem se volta para Deus e o seu reino, não vive correndo atrás das coisas, elas são acrescentadas para a sua vida. Não é que eu não vou estudar, não é que eu não vou trabalhar, não é que eu não vou fazer nada mais na vida. Não, você vai fazer todas essas coisas, amém? Mas quando você descansa em Deus e ama Ele acima de todas as coisas,
naturalmente, aquilo que é seu se achegará na sua vida. A Bíblia diz que na história de Zaqueu, Zaqueu ficou curioso e subiu na figueira para ver quem era Jesus. Só que o que Zaqueu não sabia é que, na verdade, não foi ele que foi atrás de Jesus. Jesus foi atrás de Zaqueu. Porque quando Jesus chegou debaixo da figueira, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, eu quero me assentar com você nessa noite. O que eu estou querendo dizer? Irmão, se você começa a tirar aquilo que era ou é prioridade na sua vida, você começa a colocar Jesus como prioridade na sua vida, você vai parar de correr atrás das coisas e elas vão acontecer naturalmente na sua vida. Essa semana eu tive uma revelação dos céus, Márcio Souza. Eu estava ali andando no meu carro pensando: meu Deus do céu, Senhor, tenho 32 anos, minha vida está desse jeito. Aquela murmuradinha, né, de vez em quando que a gente dá. Pastor peca, gente. Aí eu fiquei: meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo falou algo comigo: ei, meu irmão, se liga. Olha para a tua vida como é que era. E olha para a tua vida como é que é hoje. Aí eu fiquei pensando: rapaz, Espírito Santo, e não é? Porque eu não tinha isso. Eu também não tinha isso. E nem isso. E também não tinha isso. E também não tinha isso. E eu estou cheio disso. E não é que minha vida é boa? Glória a Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo ali? É que, cara, de onde você estava, você poderia não ter nada. Mas eu te dei muita coisa. E por que o Espírito Santo me deu muita coisa, gente? Porque no dia que eu decidi subir naquela figueira, eu decidi colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Ou seja, por mais que você seja inseguro, por mais que você tenha planos, sonhos e não sabe como vai chegar até Ele, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado na sua vida. Eu recebi a palavra. Eu chegava para minha mãe e dizia assim: mãe, será que eu conto aqui, senão o povo vai rir, né? Eu tentei ser jogador de futebol, não deu certo. Aí um dia, minhas histórias, meu Deus do céu. Um dia a pessoa me viu e falou assim: ei, você é bonitinho, você não quer ser modelo não? Aí eu me olhei no espelho, eu comecei a acreditar. Eu: rapaz, dá certo. Aí eu comecei a ver o negócio: rapaz, bem que Imperatriz, eu vou ser só modelo do Paraíba. Eu tenho que ir para outro lugar. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: ô mãe, eu vou ser modelo. Disseram que eu sou bonito. Ah, minha mãe: tá repreendido em nome de Jesus. Tu vai ser modelo de Cristo. Aí eu: sai fora, mãe. Sorri tanto aqui que perdi a liga do raciocínio. Aí sim, enfim, eu queria ser isso aí, né? E graças a Deus eu não fui não. E aí, minha mãe era crente, como todo mundo sabe. Eu comecei a me voltar para Deus, amar Jesus naturalmente. Todas as expectativas e sonhos que eu tinha para viver algo, eu não vivi pela carreira lá, né? Graças a Deus. Mas hoje eu sou muito feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Por quê, gente? Porque eu deixei de correr atrás das coisas e eu comecei a correr atrás de Cristo. Tudo bem, eu não sou nem um Bill Gates da vida e tudo mais. Mas eu quero te dizer que eu sou feliz, porque no meu coração o Rei está em primeiro lugar. De vez em quando a gente dá umas crises, dá uma desviada, né? Quem nunca? Mas depois você para. Desviado não é de Deus não, gente, é só do propósito. Mas você para e pensa: Jesus e o seu reino precisa vir em primeiro lugar.
E eu me converti, comecei a receber palavra de Deus, e Deus falando assim: olha, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Deus vai te levar nas nações. Olha, você vai pregar para muita gente. E eu ficava em crise: meu Deus, como é que isso vai acontecer na minha vida? E eu estava tentando dar os meus atalhos gospels. Na igreja a gente tenta dar esses atalhos. As amizades certas, adular um aqui, outra acolá. E eu me lembro num dia, será que já acontece essa experiência aqui? Vamos lá. Eu me lembro de um dia que eu falei assim: rapaz, bicho, essa igreja aqui é grande demais. Para me viver os sonhos de Deus aqui vai ser muito difícil. Rapaz, eu tenho que ser amiga dos pastores, que aí eu vou ser pastor. Aí eu fui para o banheiro com esse pensamento. Na hora que eu estou no banheiro, eu escuto uma voz assim, ó: você não precisa ser amigo de pastores, você precisa ser meu amigo. Aí eu peguei um murro na barriga. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava correndo atrás da promessa. E eu precisava, na verdade, era colocar em primeiro lugar aquele que me amou. Você sabe o que foi que aconteceu? Eu vim parar bem aqui. Por quê, Mateus? Porque buscando o primeiro lugar, o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você tem palavra de Deus? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque naturalmente, sem esforço, tudo será acrescentado. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Resumindo, o reino de Deus é Jesus Cristo no centro de tudo. Você quer viver um 2020 abençoado? Você não precisa fazer 7 passos e nem passar por debaixo de 3 portas aqui, 3 quarta-feiras seguidas nas portas, não. Você só precisa ter Jesus no centro da sua vida. E naturalmente, todas as coisas serão acrescentadas. Eu sei que quando a gente fala sobre, eu tenho uma mega palavra para você em 2020, a gente pensa logo numa mega revelação. Não precisa disso não, amado. Ame Jesus do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de dezembro. 1º de fevereiro não, papai. 1º de janeiro. É só para ver se vocês estão ligados. Ame Jesus do dia 1º de janeiro até o dia 31 de fevereiro. E você não vai precisar correr atrás de nada. Porque as coisas serão acrescentadas naturalmente na sua vida. Vocês estão comigo? Amém. Fica de pé aí.